aí, galera do canal 0 a 10, voltamos mais um vídeo para vocês. A gente tem falado de vários assuntos no nosso canal, já teve política, carro, automóveis e vários outros assuntos musicais, né? E hoje a gente veio falar um pouquinho da saúde, que a gente um vídeo que a gente não tem no nosso canal ainda. E a saúde mental, né? Que é muito importante pra gente, que a gente sabe que hoje em dia tá difícil, não é isso? E a gente veio falar com um especialista, que ele é médico, psiquiatra aqui na cidade de Rio das Ostras, que é o Dr. Jorge Larroque. De Larroque, desculpe, doutor. Que é o psiquiatra aqui em Rio das Ostras, ele atende aqui no centro da cidade, e a gente veio conversar com ele sobre a saúde mental. Dr. Larroque, muito obrigado, viu, por você ter aceitado o convite da gente, de falar com a gente no canal. E, Dr. Larroque, conta pra gente assim, um pouquinho do senhor, antes da gente começar a falar da saúde da cabeça em si. Ok. Mas antes de eu falar de mim, sim, eu acho que é importante essa abertura, porque embora a vinda ao consultório de um psiquiatra tenha aumentado muito, está aumentando cada vez mais, sim, ainda existe um mito, ainda existe uma certa resistência. Uhum. E a maior parte das pessoas, quando nos procuram num estado já desesperador. Quando, se elas viessem precocemente falar dos seus problemas, seria muito mais fácil. Porque esse mito, né, médico Sim. de maluco. É isso que eu ia falar agora, que existe o preconceito Claro, de achar que já foi muito maior. médico de doido, né? Eu me lembro que quando cheguei em Rio das Ostras, em 1983, Sim. e quando eu falei que era psiquiatra, algumas pessoas se benziam. Né? Hoje, quando eu falo que sou psiquiatra, as pessoas se ajoelham e beijam minha mão, para sentir mais ou menos a diferença de como é que é, entendeu? Então, falar sobre saúde mental é uma coisa... Me salve, muito doutor. boa. Exatamente, fazem fila aqui para conseguir um horário, está complicado. Agora, falando de mim, bom, a minha origem é francesa por parte de mãe, família de Larroque, do sul da França, região de Bordeaux. Inclusive em Gironde tem um Château de Larroque lá. Hoje em dia são produtores de vinho de alta qualidade. Olha que legal, hein? E por parte portuguesa do meu pai, que antes eram lavradores, pessoas simplórias, que cresceram, tiveram a primeira, como é que se diz, negócio de viação de carro, de ônibus, como é que se fala? Companhia de ônibus, né, será? Transporte Eles que criaram primeiro, na região do norte primeiro. Sim. Primeiro começou com charrete de cavalo, tanto é que meu pai era conhecido como Toninho da Cocheira, que ele gostava de ficar na cocheira com os cavalos. E depois passou para ônibus. Sim. Então eu nasci dessa miscigenação, né, europeia. Diferentemente da agora, que as pessoas estão indo para Portugal, naquela época eram os portugueses que vinham para cá. Meu pai começou aqui no Brasil, trabalhando atrás de um balcão, mas como ele tinha uma formação educacional boa, né, que na verdade é o que está faltando no nosso país. É verdade. Né? Nós estamos perdendo gerações de crianças brincando que estudam, de pais omissos querendo ser amado pelos filhos, uma juventude sem regras e que não quer estudar. Então, na verdade, nós estamos perdendo uma geração de pessoas, de estudantes que poderiam ser os donatários do futuro do nosso país. É verdade. Totalmente alienados. E não é à toa que cada vez mais meu consultório se enche de adolescentes que querem se matar, que se cortam, enfim. Que era uma coisa rara há pouco tempo atrás. Sim. E hoje em dia um grande volume de meus pacientes são exatamente adolescentes. É triste, né? Muito triste, né? Na verdade, quando você avalia essas pessoas, você percebe que são pessoas que necessitam regras. Na verdade, eles precisam de uma bússola e não tem essa bússola. Não tem um guia. É uma bússola sem norte, ela fica pirando, né? Vira o tono. Aí eu vim para o Brasil com um ano, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que meu pai serviu. No início eu morei na Zona Norte. Devido à educação do meu pai, ele foi galgando cada vez mais cargos importantes, ganhando dinheiro. Eu mudei
para Copacabana. Uhum. Depois eu me mudei para Ipanema. Depois eu voltei à Europa, retornei, Certo. onde eu fiz parte do meu estudo em Lisboa e 1 ano em Paris como ouvinte. Sim. E 3 anos eu fiquei batendo perna. Sendo garçom em Saint-Tropez, sendo hippie Aproveitou a vida. na Formenteira. E algumas coisas que não vale a pena dizer aqui. Né? Enfim, eu me transformei. Eu costumo dizer de brincadeira o seguinte: eu, quando saí do Brasil, queria ser cirurgião plástico. Uhum. E voltei sendo psiquiatra. Por que essa coisa? A Europa me deu uma dimensão humana do mundo, né? Outras culturas. Eu vi outra pessoa. Certo. Né? De certa maneira, eu sou um reflexo, hoje, das experiências que eu vivi lá, com povos de outras culturas, outras religiões, trabalhando como estudante, vivendo fotografia, que eu fui fotógrafo também, tenho um prêmio da Nikon de fotografia, que é um hobby meu. E depois de alguns anos, eu consegui transferência para a Universidade Federal Fluminense. Chegando aqui, os 3 últimos anos eu fiz na Universidade Federal Fluminense. Minha história é engraçada. Em 76 eu fiz concurso, virei professor. Certo. Em 77 os militares estavam no poder ainda. E como eu tinha sido preso em 66 em manifestação estudantil, os militares descobriram que eu estava na universidade e me demitiram da universidade. Eu fiquei alguns anos sem lecionar. Depois a própria Universidade Federal Fluminense abriu um espaço para a gente se defender. Eles viram que eu era uma pessoa que eu tinha direito a voltar, que foi feito comigo, foi um ato de exceção. Retornei à cátedra, virei professor, cheguei no topo da carreira, que é adjunto 4. Hoje em dia tem mais um nível, na minha época não tinha. Nesse tempo eu me especializei em medicina hiperbárica, fiz mestrado em psicopedagogia. Eu amo a educação. Fui professor da UF até há 2 anos atrás. Certo. Me aposentei do Estado, do INSS, e resolvi só atender minha população nesse consultório. Sim. E hoje em dia eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. O senhor me disse aqui, antes da gente começar nosso bate-papo, que o senhor também foi no governo. Foi. O senhor trabalhou como secretário, né? Quando o Sabino assumiu o cargo, nós éramos amigos, os filhos dele estudavam no colégio que eu ajudei a fundar, o Alternativa Colégio, que inclusive nós montamos o primeiro provedor de internet dessa região, foi a Alternativa Informática. Os filhos do Sabino estudaram na Alternativa. E eu nunca mais me esqueço, o Cláudio Ribeiro tinha morrido. Sim. Então a cidade vivia um momento de tensão. O Sabino ia todo dia, passava na minha casa, mas o que você acha desse para secretário e tal? O que você acha desse? E eu dizendo, tomara que ele me convide. Tomara que... Aí ele chegou pro final e falou, Roca, eu quero que você seja meu chefe de gabinete. Eu falei um palavrão, falei, você me escolheu logo uma coisa que eu posso dizer, que eu não posso dizer não. E ele falou, Roque, eu preciso de um cão de guarda como você na minha frente. Você é um homem de coragem, se impõe, você assume a verdade, você não teme. Eu preciso de uma pessoa dessa na minha confiança. Após o meu gabinete. Aí eu virei chefe de gabinete. Me lembro que eu revistava os vereadores que vinham armados, andavam armados naquela época. Já tinha matado um prefeito, né? Já. Não sei se foi os vereadores, né? Mas os vereadores da época, sim, por uma precaução, andavam armados. Certo. Alguns vereadores nem subiam lá para o gabinete, ficavam lá embaixo, entendeu? Não, eu digo porque já tinham matado um prefeito. Né? Então havia um cuidado. Mas como eu não sou afeito à politicagem, sim, e sim à política, certo, que eu ajudei a fundar, eu fui do antigo MDB, ajudei a fundar o PSDB, fui presidente do PSDB, ajudei a fundar o PV aqui, fui presidente do PV, quer dizer, eu tenho uma tradição política, mas de luta política, não politicagem. Quando eu percebi aquele jogo de politicagem, depois de um ano que eu levei os garotos daqui
Levei como médico, tradutor, que ninguém Certo. falava língua nenhuma, nós fomos para a Suécia com um grupo formado aqui para disputar jogos, né, Certo. estudantis. Uhum. Rio das Ostras, o Banco do Brasil ajudou naquela época. Aí eu falei, Sabino, quando chegar da Europa, não vem mais aqui. Eu fui para casa, durante o mês me encheu o saco, mandando vários mensageiros me chamar e eu não fui. Certo. Algum tempo depois, como eu sou uma mente indócil, inquieta, né? Uhum. Então eu domino informática, Certo. eu domino tecnologia, quer dizer, eu estudo a fundo essas coisas. Inclusive meus pacientes adolescentes me amam até porque eles se identificam com esse meu lado, né? O papo é... Eu falo a língua deles. Eu sou o lobo alfa da Alcateia. O Sabino falou, Larroque, vamos informatizar a prefeitura? Eu falei, vamos. Isso é um desafio que eu quero. E comecei a informatizar a prefeitura. Certo. Mas quando eu comecei a encontrar algumas barreiras em algumas secretarias para eu não entrar na caixa preta, eles não deixavam, eu falei para o Sabino, ou você põe a tua autoridade e eu entro lá e mexo naquilo, ou então eu vou embora. Ele fez ouvidos de mercador, não peitou os secretários, eu também pela segunda vez, 2 anos, me mandei, fui embora. Saiu de novo. Nesse tempo eu tinha sido anistiado, voltado a lecionar. Certo. Tive um encontro muito bonito com o reitor, pediu desculpa pela universidade, recebeu Certo. um telegrama do ministro da Educação, dizendo que a nação se penitenciava aquele feito, enfim, aquela Sei. blá blá blá. E o Sabino também tinha recebido um tiro, se lembra? Ele tinha recebido um tiro. Sim, na ponte ali. E eu fui visitá-lo. Uhum. Que eu acho que um momento desse ultrapassa qualquer coisa. Que o Sim, nosso relacionamento estava meio truncado. Uhum. Eu falei, Sabino, eu voltei para a UF. Você quer que eu abra uma negociação? Que foi sempre um sonho seu. O Sabino tem essa coisa, ele sempre pensou grande. Uhum. Se você pensar, as grandes conquistas maiores, e tinha muitas mais, ele que usou. Casa de Cultura, Certo. o Horto Florestal, né? Uhum. O teatro, enfim. Certo. Ele tinha uma visão de grandiosidade. A gente estava negociando com Jean-Jacques Cousteau para montar uma escola de futuros europeia aqui. A gente estava pensando em, já naquela época, montar um grupo de estudos de energia eólica e solar, já naquela época. Legal. A gente estava com tudo isso em andamento. Eu falei, Sabino, quer que eu abra uma negociação com a UF? Porque o sonho seu sempre foi transformar Rio das Ostras numa cidade universitária. Certo. Né? Ele falou, Larroque, é o que eu mais quero, uma universidade federal. E eu comecei uma negociação, abri essa fala, que depois se estendeu para os vereadores, prefeitos, e a UF se instalou aqui. Sim. Então eu tenho orgulho de dizer que eu fui a pessoa que abriu a porta para a UF vir para cá. Sim. E aí eu faço questão de dizer em público que é engraçado, né? Parece o jogo dos faraós. Sabe quando o faraó morria, o que o outro faraó que assumia fazia? Ia lá quebrar o nome do faraó antigo e botar o nome dele. E o Carlos Augusto, quando assumiu a prefeitura, que foi me convidar, que queria que eu estava fazendo um trabalho extraordinário, queria que eu continuasse. Que eu continuasse os projetos, que eu tinha muitos projetos para Rio das Ostras. Veio com aquele blá 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 político. Eu fui para a rua fazer campanha a favor dele, mas sabe quando você faz campanha sem vontade? Que ele sabia disso. Eu não acreditava nele como político. Mas ele foi eleito. Certo. Vamos negociar. E qual foi a primeira coisa que ele fez na UF? Tirou a placa que tinha o nome do Sabino e meu nome. Igual o faraó, colocou o nome dele. Ele que fez um discurso brilhante na Câmara elogiando a UF e me elogiando. Nós tínhamos um projeto fantástico, onde tem a Honda. Sim. Isso vai ser bom, que vai resgatar uma história que não está escrito, para a população saber. Isso é muito importante. Isso aí. Aquela escola, aquela história que fica atrás dos muros, entendeu? Eu passei uma semana trancado com os professores da UF, que a gente ia montar um campus da UF aqui. Aonde está a Honda agora, sei lá.
Lá no Mar do Norte. Um pouco depois do Mar do Norte, à esquerda, na Zen. Ali ia ser da UF. Ia ser uma universidade com todos os cursos. Entendeu? Sim. Eu já estava negociando com Macaé para ele trazer um polo para Macaé, de modo que aquela região na fronteira virasse um polo universitário, sem briga. Tipo, se a medicina está aqui, não vai ter lá, mas vai ter engenharia. Sim. E a gente com isso ia fazer. Eu estava negociando com outras faculdades, enfim. O Carlos Augusto praticamente acabou com o sonho da UF. A UF hoje em dia é o que era naquela época. Não saiu daquele colégio. Eu acho que isso foi uma perda enorme para a cultura e para a inteligência de Rio das Ostras. Eu acho que, na verdade, muitos políticos temem a inteligência do povo. É perigosa. Quem pensa é perigoso. Né? É melhor manter a população como matilha, arreada e com cabresto, e dando comida para comer e ficar satisfeito. Então, mas pelo menos a UF está aqui. Mas as outras universidades que iriam para cá, a Salgado Filho, a outra com um polo, a gente ia montar um polo de modas aqui, enfim. Eram realmente projetos de uma cidade grande. Sim. Ia ter o primeiro oceanário aqui. A gente estava negociando com Portugal, que é a maior engenharia do mar é portuguesa. Sim. A gente estava negociando com Portugal e a Universidade Federal Fluminense montar a produção de energia mareomotriz. Você sabe o que é? Não. Você coloca grandes bobinas no mar e a subida e a descida das ondas produzem energia. Produz energia, já vi. Ia ser uma situação não pioneira. Sabia que era esse nome, mas já sabia. E seria ela que iria alimentar todo o oceanário, ia ser autossustentável. Sim. Como a UF que ia ser, nós depois de uma semana trancados, ela ia também ser autossustentável. Com um sistema inovador de produção de energia, coleta de lixo. Mas enfim, nós paramos na mediocridade cultural. Na verdade, o Rio das Ostras hoje em dia é uma mediocridade cultural. É um vazio. Mas isso aí... O que tem? A única coisa bonita, a única coisa de cultura forte, tirando algumas ações localizadas, é o Festival de Jazz, que é um dos mais bonitos que tem. Que fomos nós que criamos. Sabino, o Gil era o secretário de turismo, e eu era chefe de gabinete. Certo. Isso marcou história, é considerado um dos maiores do mundo. Sim. E o teatro de Rio das Ostras. Tirando isso, é o reme-reme do dia a dia. É um showzinho aqui, é um showzinho acolá, um festival daqui, entendeu? Mas na verdade, hoje em dia, Rio das Ostras, que era um satélite de Macaé, hoje em dia nem satélite é, que Macaé também está passando fome, então aqui não sei, vira o esgoto de Macaé. Né? Porque aqui era um dormitório de Macaé. Com essa queda do petróleo, nós vivemos essa estagnação que está no Brasil todo. Mas, né? doutor Larroque, é por isso que eu pedi para o senhor falar um pouco. Mas eu estou falando de tudo, menos de psiquiatria. Não, mas olha só, veja bem, eu pedi para o senhor falar do senhor, porque as pessoas, é aquilo que a gente, quando a gente abriu o nosso bate-papo aqui no canal, o senhor disse, aquele preconceito da pessoa vir até o médico, né? Ainda existe. Então, não, eu digo assim, porque, eu não vou naquele cara lá, porque ele é doido, é médico de maluco. Mas para as pessoas verem que aqui atrás de um médico tem uma pessoa capacitada que fez muita coisa pela cidade também. Fiz. Não é verdade? Tenho livros publicados, Então. Sou escritor, sou um poeta. Sim. Eu tenho experiência, porque eu sou uma pessoa curiosa. Sim. Quando tem uma coisa nova, eu mergulho de cabeça. Enquanto eu não dominar aquilo, eu não paro. Entendeu? Sim. É uma característica minha. É por isso que eu sou psiquiatra. Você sabe por que eu sou psiquiatra? Uma vez eu aprendi com um professor meu da UF uma frase fantástica, que no início eu não entendi. Ele falava, em psiquiatria não existe doença, existem doentes. Sabe o que isso significa? Que cada pessoa vive a mesma doença, por exemplo, a depressão. Cada pessoa que vem aqui vive aquela doença de uma maneira diferente. Sim. Pessoal. Não é igual a outra. Certo. Então o trabalho da psiquiatria, na verdade, é um grande quebra-cabeça. Cada paciente que chega aqui, você está montando um mosaico, um quebra-cabeça, montando Tem que o outro. botar as peças diferentes. Não existe monotonia, é um trabalho Sim. mental desgraçado. Sim. Além de lidar com a dor, com a frustração, né? Isso. Saber lidar com isso. Saber não lidar e não levar isso para casa. Certo. Conseguir manter uma neutralidade sem perder o afeto, sem Sim. perder o amor. Isso aí. Isso é um grande desafio. Então, doutor, a gente agora já você entrou mais ou menos nessa pauta que a gente ia chegar lá.
A gente tem notado, La Roque, até essa semana agora, inclusive, teve um caso de uma moça que, eu não sei se foi bem isso que aconteceu, e parece que ela se atirou lá de cima do mirante da Lagoa. O senhor chegou a ver isso aí? Tá toda hora. Hoje em dia o suicídio é que existe uma espécie de uma regra não negociada com a imprensa de não se dar destaque ao suicídio. O suicídio, eu diria que é uma manchete de 24 horas no jornal. Né? E também a maior parte dos familiares não vai gostar de dizer isso. Inventa uma desculpa, né? Não diz. Mas a maior parte desses casos acabam aqui, como acabou hoje de um menino de 12 anos que se automutilava, falava em suicídio o tempo todo, e o pai jogando na cara dele que aquilo era frescura, que não tinha nada disso, entendeu? Quer dizer, dentro da própria casa a pessoa não tem o apoio e o amparo, porque um familiar que deveria apoiar, na verdade, está agredindo, está minimizando. E doutor, o senhor tem falado que tem crescido muito esses casos entre adolescentes. Muito. Teria muito a ver com essa história de bullying em colégio? Eu acho que é bullying, eu acho que o bullying... Veja bem, o Brasil está numa fase de judicialização. Você, antes de falar uma palavra, você tem que pensar 10 vezes para saber se não vai ofender aquele camarada ou não vai falar uma coisa impropriamente. Isso é frescura. Na minha época havia bullying, sempre teve, ninguém ficou nada. Claro, há bullying que ultrapassam o limite e realmente afetam o indivíduo. Tá? Então não é o bullying do colégio. E o que o senhor acha que está surgindo muito esses casos, principalmente entre os adolescentes, sobre depressão, síndrome de pânico, Veja bem, suicídio? Isso é um assunto muito interessante. Eu poderia falar quase um dia todo sobre isso. Eu vou tentar resumir. Na minha época, na sua época, a gente nascia e tinha um mundo para descobrir. Né? Um desafio. Hoje em dia o jovem está crescendo num mundo pronto. Monótono. Está tudo ali para ele. E tudo rápido. A internet imediata, a informação. O celular cada ano muda, tem que ter o celular novo. Entendeu? Está tudo pronto. É um mundo sem graça, sem emoção. Não tem mais gosto de se descobrir. Então eles têm que buscar emoção aonde? Na droga, no álcool, na marginalidade. Entendeu? Uma maneira deles encontrarem adrenalina, se cortando. E depois existe aquele... De repente eles param. As meninas brincando com o corpo. Como se o corpo fosse um objeto de brincadeira. Trocando beijinhos. Eles ficam, transam, ficar. Eu fiquei hoje com fulano e tal. Depois sente o vazio. Isso tudo no final dá um vazio existencial. E não resta nada. Grande parte dos pais omissos, que não escutam esse apelo. As próprias redes sociais afastam os jovens. Né? Os jovens estão perdendo aquele contato humano. Da pele, do olhar. Estão trocando pela fala. No zap. Porque nem se falar não falam mais, né? É digitado, né? A tecnologia que deveria ser a nossa escrava, nós estamos sendo escravos da tecnologia. Eu hoje postei uma coisa no meu link de psiquiatra dizendo o seguinte: quando o telefone estava preso por um fio, nós éramos livres. E agora que o telefone está solto, nós somos presos. Entendeu? É verdade. Inverteu. E está acontecendo outra coisa também. Se você olhar a história da humanidade, você vai ver que a humanidade vive por ciclos. Passamos da Idade Média para o Renascimento, viramos a época industrial, o modernismo, enfim. Mas sempre essas fases levavam um tempo. A tecnologia veio rápido. Exatamente. As pessoas tinham tempo de se adaptar a esse novo mundo. E agora essas transformações estão acontecendo em 2 anos. Quer dizer, há 5 anos atrás ninguém falava sobre homossexualismo, o negócio de sexo. E de repente está, de repente é feio falar. As informações estão mais rápido que o... Então o cérebro não tem a capacidade de absorver e se adaptar a esse mundo novo, maravilhoso mundo novo que o Huxley escreveu. Rápido, imediato. Fica perdido, sem regras. As regras mudam. Está muito além.
Da capacidade. E outra coisa, uma quantidade absurda de informação que nos chegam toda hora, pela internet, pelo celular, pelo jornal, pela rádio, pelo vizinho, e a maior parte dessas informações inúteis e agressivas. E o nosso cérebro não consegue conter e lidar com tanta... E o que o cérebro faz? Começa a descartar. Aí tá todo mundo aqui no meu consultório fora daqui dizendo que tá tudo, consigo me lembrar das coisas, estou com esquecimento, doutor, o que que é? O nosso cérebro ainda é monoprocessado, não é dual chip. Entendeu? E o mundo já é quadrichip. E nós ainda estamos na fase do monochip. Nós não chegamos nem num chip. Não, nós temos um chip já. Então é complicado. Então, claro, tem outros mais fatores. Eu falei do essencial, eu falei até para as pessoas refletirem, pensarem, né? Outra coisa que eu vivo muito, como eu sou ligado, minha família tem colégio alternativo, que na verdade eu considero de longe o melhor colégio da região. É só ver a história dele, a inovação dele. Mas os pais estão trocando a educação pelo colégio, ou seja, os pais querem que o colégio eduque os filhos. Tá jogando a responsabilidade do professor. Exatamente, né? Fugindo dessa responsabilidade, com medo de dizer não. Os pais estão com medo de dizer não. E o não é a única palavra afirmativa da língua portuguesa. Olha que engraçado. O não é a única palavra afirmativa. Claro que o colégio tem um papel também social, educacional, de socialização, de regras, né, de respeito. Tudo isso é importante. Mas educação básica, o não, tem que partir da família. E a família está com medo. E a família não participa da vida escolar. E a família só está preocupada em o filho passar. E aí outro dilema, ela não está preocupada se a escola está passando o filho para continuar no colégio e não perder o aluno. Entendeu? Ou se realmente o aluno está aprendendo. Então, o aluno, qual é a primeira coisa que faz? O aluno se queixa da escola que é muito forte, o pai coloca no colégio mais fraco, que vai passar de ano, não vai ter problema. Então você vê, é uma soma de coisas. É uma soma de coisas que acontece, não é uma coisa única. E, doutor Larroque, como é que um pai e uma mãe identifica que um filho está tendo esse tipo de problema de depressão ou até mesmo ciclo de pânico dentro de casa? Tem como a pessoa, o pai, claro que o adolescente mostra algum sintoma que está acontecendo isso? Claro que mostra, de várias maneiras. Mas como a maior parte dos pais, até como quem trabalhar, estão longe dos filhos. Né? Nunca os jovens estiveram tão sozinhos e os pais tão ausentes. Certo. Então eles perdem pequenas minúcias, pequenos sinais de alerta que poderiam estar atentos. Não perde. E segundo, vem levar meu filho a um psiquiatra. Né? Eles tentam contornar, esconder, né? Dizer que não, leva às vezes uma psicóloga, mas a maior parte dessas patologias tem que ir à psicóloga e ao psiquiatra. Sim. E quando as crianças chegam numa situação dramática, quando os pais veem os cortes nos braços das meninas, aí não tem jeito. Os braços, o garoto falando de suicídio o tempo todo, não querendo a escola, com medo. Aí é nessa hora que o pai traz o filho. É na derrocada final. É nessa hora que vem. Entendeu? Então, essa soma que faz. Mas com os adultos também é assim. Os adultos também é assim. Principalmente os homens. Os homens acham que a psiquiatra é coisa de fresco. Gente de fraca. Que não precisa. Ele é forte. Aí de repente a gente vê um PM entrar aqui e chega aqui e desaba com síndrome do pânico. Quando ele vê uma viatura e sabe que vai entrar no meio do tráfico, ele desaba, desarma. A gente vê um delegado da Polícia Federal que entra em pânico. As professoras sendo ameaçadas, espancadas pelos alunos, e o colégio omisso, as diretorias omissas, lavam as mãos. O problema é do professor e da família. É um grande núcleo de doentes com síndrome de Burnout, que foi um psiquiatra francês que estudou o estresse no trabalho, o excesso de trabalho dessa forma agressiva. Bancários, enfim. Você vê pessoas que você pensa que jamais teria alguma coisa e lá fora sorriem. Aqui dentro choram. E aqui dentro desabam.
E o doutor Larroque, existe também algumas depressões causadas por perda, né? Eu não De um diria ente querido. eu não diria que é uma depressão. É, A tristeza, uma tristeza. sim, Só que as pessoas estão confundindo. certo. Como as pessoas são imediatistas, não querem Sim. sentir nada. Então, se alguém morre, ela fica triste, quer te curar, não quer ficar triste. Sim. E acha que é depressão. Se vai fazer uma prova, tá ansiosa, quer um remédio para não ficar ansioso. Não é. A tristeza e a ansiedade são mecanismos adaptativos que o homem acompanhou para ele lidar com as dificuldades da vida. Certo. A tristeza exige o choro, exige a catarse, exige... Entendeu? Entendi. Como a ansiedade coloca o teu corpo em alerta. Sim. Vai para a guerra. Pode ser uma guerra subjetiva, fazer Sim. uma prova, fazer um exame de motorista, Sim. mas é um alerta. O organismo entra em alerta como se fosse uma guerra. E as pessoas estão com medo. As pessoas estão fragilizadas. Agora, claro, a ansiedade pode se transformar na TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, como pode se transformar numa depressão maior. Certo. Quando ela começa a tomar proporções que começam a atingir intensamente a vida social da pessoa, o trabalho, o físico dele, o sono, a alimentação, a sexualidade, enfim. Aí, por um tempo longo, aí nós podemos sim dizer. Aí ele está doente. Certo. O doutor Larroque, então vamos supor, eu tenho um filho na minha casa lá e eu notei uma diferença no meu filho, vamos dizer assim. Qual a recomendação do senhor? Procuro o psiquiatra ou o psicólogo? O que eu faria com o meu filho primeiro, para mim poder começar, antes que ele chegue desse jeito que o senhor falou aí? Que já Veja bem, forte, qualquer dos dois profissionais é Sim. adequado. Uhum. O bom psicólogo, e eu recebo uma quantidade enorme de pacientes encaminhados pelos psicólogos, percebe que aquela criança ou aquela pessoa necessita de farmacologia. Sim. A psicoterapia não vai tratar um toque, Sim. não vai tratar uma síndrome do pânico, não vai tratar uma depressão intensa, nenhuma TAG. Certo. Ele vai precisar de um apoio farmacológico. Certo. Como também eu, quando recebo paciente, alguns eu digo, não, seu quadro não é de medicação, você tem que procurar um psicólogo, você precisa de um espaço Uhum. para lidar com isso Certo. tudo e alguém neutro que discuta com você e te ajude Sim. a encontrar soluções. Uhum. Como também eu Antes de continuo chegar tratando, também naquela Exatamente. situação, né? como também eu continuo tratando e digo para a mãe, ó, ou para o pessoal, seria interessante você tomar medicação e ir a um psicólogo. Mas aí vem outro problema. Como a demanda para consulta está enorme e as pessoas estão sem dinheiro, e você vê, eu nessa região sou o único psiquiatra credenciado. Os outros colegas todos se descredenciaram. Eu recebo uma quantidade enorme de pacientes de Macaé, Cabo Frio, Unamar, Tamoios, Casimiro, Conceição, Uhum. porque não tem psiquiatras. Entendi. Aí eu mando para a Unimed ou para outro plano para fazer psicoterapia. Ele tem que entrar numa fila, porque está Espera. cheio. Entendeu? Independente da situação, não pode esperar. Exatamente. Então nós estamos em impasse. Sim. De um lado, crescendo de uma forma geométrica, as pessoas necessitando de apoio psiquiátrico e psicológico. E do outro lado, com uma demanda reprimida, que só cresce. E do outro lado, na área da psicologia, embora tenham mais profissionais, mas são ainda incapazes, na sua totalidade, de atender as pessoas que precisam. Uhum. E do outro lado, a psiquiatria. Então, para você ver, onde é que se vê uma cidade dessa? É. Quantos habitantes nós temos? Olha, eu estive conversando recentemente aí com o secretário de... 120 mil habitantes, 125. a gente em 2010 tinha 136 mil. Então. Agora em 2020 vem um novo censo. Eu acredito que deva passar de 150 mil, né? Então você veja, eu estou aqui para atender 150 mil pessoas. Único. Único. Credenciado. Porque a Unimed, de uma maneira muito interessante, abriu um centro clínico aqui de especialidade Sim. para atender. Convidou um psiquiatra para ser, ele falou, não trabalho conveniado. Tem uma aluna minha, que é psiquiatra, doutora Carolina, excelente profissional, trabalha em Mariléia.
Eu ofereci para ser credenciado, não trabalho com credenciamento. Os médicos, psiquiatras de Macaé estão se descredenciando. Então você vê, sabe, se um paciente novo vier marcar consulta, sabe quando é que eu posso marcar para ele? Segunda quinzena de outubro. Muito distante. Não, de setembro. Para ficar aguardando, né? Claro. E o pior, eles esperam porque vão fazer o quê? Vão pular da ponte? E com isso fica sofrendo, né? Claro. Durante esse tempo. Eles me esperam. Entendeu? Me esperam. Angustiados. Porque eles vão fazer o quê? Vão procurar quem? O papo? Então, você tem que ver o seguinte. Nos países civilizados, aí eu englobo a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, a doença mental já é a primeira doença que invalida o indivíduo para o trabalho. Que a depressão está superando os quadros cardíacos e cardiorrespiratórios que antigamente ocupavam o primeiro lugar. Nos países subdesenvolvidos, infelizmente eu tenho que colocar o nosso país aqui dentro, é a segunda doença que mais invalida. Entendeu? As pessoas e a depressão cresce. E o pior, até na classe médica existe uma resistência à psiquiatria. Então, por exemplo, eu mando um paciente meu que não tem condições de trabalhar para o INSS para fazer uma perícia. Não são psiquiatras. Desculpe o termo, não entendem porcaria nenhuma de psiquiatria. Para eles, todo doente psiquiátrico está lá para enganar, para se dar bem. E eu costumo dizer o seguinte, hoje em dia o INSS está dando autorização para a perneta dirigir ônibus. Eu tenho um paciente que está internado de câncer em São Paulo. O INSS deu alta para ele. Você consegue me explicar isso? É complicado. Então, as pessoas ficam no subemprego, ficam desempregadas, sem apoio previdenciário, falta de emprego, o que aumenta mais a depressão, aumenta mais as doenças, aumenta mais o número de suicídio. E você está aqui para atender essas pessoas, para tentar fazer o melhor possível. Mas eu também tenho que cuidar de mim. Eu tenho que ter meu momento de lazer. Sim. Senão eu adoeço também. Sim. E depois? Qual é o psiquiatra que vai cuidar de mim? Não tem como velho? A sorte que tem. Acabou os médicos conveniados da Unimed? A sorte que tem um Não, a sorte que tem um psiquiatra que mora dentro de mim. Aí eu converso muito com ele. Então aí, galera, ó, a gente veio aí, fez esse bate-papo super legal com o Dr. Larroque aí. Espero o Dr. Larroque poder voltar, porque é um assunto muito amplo, muito falar grande. Falar sobre doença mental. Gostei muito de saber da história do senhor de vida. Eu tenho certeza que as pessoas que vão nos assistir lá Teria também muita coisa mais interessante para falar. vai gostar. Não, mas a gente vai voltar. Eu só convido a gente. A vida do De La Rocque. E na verdade a gente até demorou um pouquinho para fazer esse bate-papo com o Dr. Larroque, porque falta de agenda mesmo, né, Dr. Larroque? A gente veio falando, falando. Você mesmo viu. Eu ia te atender, mas de repente o consultório explodia, emergência. Eu falei, não dá para vir hoje que está aqui, está pegando fogo. E cobrava aí, Dr. Larroque, podemos nessa semana? Não, nossa semana não. A dificuldade que você vamos teve para me encontrar. Mas vamos voltar e vamos falar desse assunto que eu tenho certeza que tem o pessoal que está nos assistindo no canal lá vai gostar de saber. Eu vou dar uma ideia para você. Tá. Como a internet é muito viva, tem muito diálogo, você devia abrir um espaço para as pessoas perguntarem depois, se receberem respostas. O Dr. Larroque, olha só, entendeu? O canal... E de repente até de repente um programa só para resposta das várias pessoas, para tirar as dúvidas e uma fala, ou as pessoas respondendo essas dúvidas, entendeu? Então, dá uma vida, sim, dá uma continuidade à entrevista. Então, o nosso canal justamente é esse foco. Nós temos lá o 0 a 10, que é um canal para você até dar nota do assunto, do convidado que participa do quadro. E na descrição do canal tem lá os comentários que você pode deixar, fazer uma pergunta. E se você gostou do nosso bate-papo e quer dirigir alguma pergunta para o Dr. Larroque, com certeza a gente vai passar para ele. Exatamente. Tá bom, doutor? Eu vou ter o maior prazer, porque inclusive eu tenho um blog, não é bem um blog. Eu tenho um perfil no Facebook chamado Psiquiatra Jorge De La Rocque. Certo. O que eu faço lá? Eu faço frases para as pessoas refletirem sobre aquilo. Pacientes que se curaram fazem depoimentos, contos, crônica para falar da história deles, de superação. Tipo, se eu conseguir, você consegue também. Sim. Assuntos inerentes à psiquiatria.
Show. informações novas. O senhor tem As o nome pessoas do podem blog, entrar o senhor lá. posso divulgar Hein? aqui? O senhor sabe de cabeça o nome do blog? O senhor tem? É Facebook. É no Face? É psiquiatra Jorge de la Roque. No Face tá assim. No Face tá assim. Ok. Tá? Porque o Instagram é mais para fotografia. Sim. Eu sou fotógrafo. Eu amo. Certo, O Instagram é mais para fotografia. certo, Eu tenho outro blog na internet, no Face, mas é só que para arte, para poema. certo. E tem o meu, que é para dar porrada em político, xingar, entendeu? Falar besteira, entendeu? É o meu blog livre. Ali vale tudo, entendeu? Doutor Larroque, muito obrigado, viu? Nada, Obrigado vários mesmo, Larroques tá? num só. E aí, galera? Então, se você curtiu aí, vai lá, dê o like lá pra gente lá, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima aí.